Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso E hoje vamos continuar a nossa leitura do livro de Daniel, minha gente. Vamos ler Daniel 7, 8 e 9 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Daniel 7. O sonho de Daniel sobre os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões lhe passaram pela mente. Quando estava deitado na cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Daniel disse: Na minha visão, durante a noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés, como um homem, e recebeu a mente de homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: Levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal, que se parecia com o leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão, durante a noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião de dias tomou assento. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a pura lã, o seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares serviam-lhe, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. A interpretação do sonho. Eu, Daniel, fiquei agitado no meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então aproximei-me de um dos que ali estavam e perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Ele respondeu, dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do quarto animal.
diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, cujos dentes eram de ferro e cujas garras eram de bronze. O animal que despedaçava e devorava as suas vítimas, pisoteando tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos outros chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e cujo aspecto era maior do que os outros chifres. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião de dias veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, outro rei se levantará, que será diferente dos primeiros reis. Ele abaterá 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Este é o fim da narrativa. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu. Contudo, guardei essas coisas comigo. Daniel 8. A visão de Daniel, o carneiro e o bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando.
E um deles perguntou ao outro: Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: Isso tudo levará 2300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. A interpretação da visão. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Eu ouvia a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: Vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Daniel 9. A oração de Daniel. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, quando ele foi constituído governante do reino babilônio, sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Por isso, voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Fomos ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e os nossos reis, os nossos líderes e os nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti.
O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, são derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Jamais se fez algo debaixo de todo o céu como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e dando atenção à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta a tua ira e a tua indignação de Jerusalém, a tua cidade, o teu santo monte, os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor a ti, Senhor. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário devastado. Inclina os ouvidos, ó meu Deus, e ouve. Abre os olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. As 70 semanas. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, sim, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, na hora da oferta da tarde. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção na mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as iniquidades, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com praça e fosso, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governo que virá. O seu fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora
até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje sobre três visões de Daniel. Exatamente. Bem diferente do que a gente vinha lendo Daniel, né? Parece um tanto apocalíptico, né? Essas três leituras, mas com muito direcionamento aí do Senhor, né, para ele. E aqui, né, em Daniel 7, a gente já começa com a primeira visão de sonho, né, que lemos hoje, né, que fala sobre 4 animais. É um sonho um tanto esquisito, né? Porque a gente fala, que animais são esses, né? E é tão esquisito que até Daniel ficou aterrorizado, né? Apavorado e não foi nem trabalhar, vamos dizer assim. Lá no final, ele fala, né, que ele ficou aterrorizado por causa dos pensamentos e o meu rosto empalideceu. Contudo, guardei essas coisas comigo. Então, o que significa esse sonho, né? Quem são? E outra coisa, né? Daniel também, ele não conseguiu interpretar, né? Então, ele que sempre interpretava os sonhos, dessa vez aqui, você vê que ele não conseguiu interpretar. Ele teve a visão e alguém, né, interpretou para ele. E é legal também da gente entender isso, que esse alguém, né, aqui fala, né, no versículo 16: então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que tinha visto, né? Então, esse alguém não é que era uma Uma pessoa, pessoa. assim, Foi em né? sonho Foi em também. sonho também, e daí também tudo indica, né? Até por causa das respostas que ele tem das visões do capítulo 8 e 9, dá a entender que é o anjo Gabriel quem interpreta o sonho do capítulo 7, do 8 e do 9 para Daniel. Exatamente. E aí aqui, né, na Bíblia que a gente consulta para poder ter um pouco mais de direcionamento e entender também essas visões, fala que desses 4 animais, né, teve o leão com asas de águia, que representa a Babilônia, com suas rápidas conquistas. O urso, que destruiu o leão, corresponde ao Império Medo-Pérsia. E isso a gente já leu e já viu isso acontecendo, né, gente? E aí depois fala sobre as 3 costelas em sua boca, na boca desse urso, né? Que se refere à conquista de 3 inimigos principais. O leopardo é a Grécia. Suas asas indicam a rapidez da campanha militar de Alexandre o Grande, que conquistou a maior parte do mundo civilizado em apenas 4 anos. As 4 cabeças do leopardo são as 4 divisões do Império Grego após a morte de Alexandre. Os 4 animais apontam para Roma e o fim dos tempos. E aí tem a parte lá dos 10 chifres, né? E isso a gente também vai ver indícios lá em Apocalipse, né? E aqui até fala que muitos estudiosos da Bíblia acreditam que os chifres sejam uma referência aos 10 reis que reinarão por um breve período antes que Deus restabeleça seu reino eterno. Estes reis ainda não haviam se estabelecido com poder na época da visão de João, registrada no livro de Apocalipse. O pequeno chifre é um futuro governador humano ou o anticristo. Deus está ilustrando o fim de todos os reinos terrenos em contraste com o seu reino eterno. E esse seu reino eterno, né, até mostra ali que ele fala sobre ancião de dias, né? Que isso se refere ao Deus Todo-Poderoso. E depois ele até se refere sobre a vinda, né? Este, como o Filho do Homem, é o Messias, Jesus, que vai vir e vai reinar, né? Para o todo sempre. E o capítulo 8, né, já é de uma segunda visão que Daniel tem. E é legal, gente, só para contextualizar, né? A gente terminou o episódio de ontem, no final aí do capítulo 6, falando sobre a morte de Belsazar, né? E o início aí do reinado Medo-Persa, né? Que começa ali o reinado de Dário e de Ciro. E aqui então a gente vê que volta um tempo atrás, tanto o capítulo 7 e 8 é antes, né, realmente de acontecer o que a gente leu lá no capítulo 6, né? Porque aqui fala, no capítulo 7 fala, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve essa visão.
né? E aqui no capítulo 8 fala, no terceiro ano do reinado de Belsazar. Então tudo isso aconteceu antes ali de haver realmente aquela história da cova dos leões e tal, mas é legal só para a gente contextualizar, né, essas visões, em que períodos que ela aconteceu, né? E aqui no capítulo 8 ele fala novamente, né, que Daniel está tendo uma visão ali, que tem um carneiro e um bode. E um carneiro que ele é muito valente, que ele vai batendo, ninguém segura nele, né, ninguém pode segurar ele, ninguém pode conter ele ali, que é um carneiro que tem dois chifres, um é maior do que o outro, e o que é maior nasceu depois, né? Então ele nasceu depois e subiu mais rápido que o chifre que é menor. E de repente, do nada, né? Como que é aquela. Do nada de Deus. Do nada de Deus, vem um bode, tipo, que fala que ele vem tão rápido que ele nem pisa no chão. Ele vem voando e ele destrói, acaba com esse carneiro. E daí é legal que quando vai para a interpretação da visão, aqui, né, ele já fala que Gabriel, então é como o Senhor chama ali Gabriel e fala: dê a esse homem aí, favor, esse tal do Daniel aí, dê para ele o significado dessa visão. Então, diferente também do capítulo 7, que fala que simplesmente Daniel viu alguma pessoa e pediu para interpretar esse sonho, aqui no capítulo 8 já fala que o Senhor, né, fala ali para ele, não que é o Senhor, fala no 16, né, e ouvi a voz de um homem que tinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. E daí Daniel vem e se aproxima de Daniel, né, o anjo Gabriel, que é tão famoso também, né, nas escrituras, vem para interpretar. E dessa vez Gabriel dá nome, né, dá nome aos bois, né, aquela velha frase aqui. Porque o capítulo 7 é legal da gente entender assim, que a gente passou uma visão teológica para vocês, uma das interpretações mais aprovadas, né, entre os teólogos. No entanto, geram sim várias discussões sobre quem são os 10 chifres, quem são realmente os 4 animais. Há assim, a tendência, né, de ser realmente isso que a Sérgio falou. Agora, do capítulo 8 é legal que o anjo Gabriel já fala para Daniel, né? Então, ali no versículo 20 fala: o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Então aqui já dá para você entender, né, de forma mais clara o que são o bode e o carneiro. E ele ainda coloca ali, né, até na explicação, que aqueles 2 chifres que a gente falou do carneiro, eles representam a Média Persa. E um chifre era mais alto do que o outro, indicando que a dominação da Pérsia sobre a Média, né? Então, vem falando aí, né, que a Pérsia, ela durante o governo médio-persa, a Pérsia ficou maior, né, do que os reinados da Média, né? E no final ali do capítulo 8, né, ele ainda fala no versículo 23, né, que no final do reinado deles, né, no final desse reinado entre o bode ali que vem e acaba com o carneiro, e que tem esses 4 reinados que vão entrar no lugar, os 4 chifres, né, que tomarão o lugar do chifre que foi quebrado, que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. E depois disso ele fala que no final desse reinado, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Né? Aqui fala que provavelmente esse rei de duro semblante é Antíoque, quarto Epifânio. Então isso foi 215 a 164 anos antes de Cristo, tá? Então isso daqui realmente como a Célio falou,
para eles ali naquele momento, né, era uma visão bem apocalíptica, era uma visão bem futurística, né? Era uma coisa ali que tipo assim, caraca, né? Que é isso que está acontecendo aqui? E até no versículo 26 fala: A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Segue, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Já essa visão distante, né, esse futuro distante que refere-se às tardes, que está lá no versículo 14, fala: Ele me disse, isso tudo levará 2300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Também traz já uma interpretação desses 2300 tardes, ou né, 2300 dias, né? Que daí fala que provavelmente serão 2300 dias até o fim daquele período que Daniel estava vivendo, que era o fim do período ali do governo de Belsazar. Outros teólogos já entendem que essa visão se referia ao que a gente leu no versículo 23, sobre esse Antíoco IV Epifânio. Então, é coisas assim que não dá para a gente ter certeza, levanta ali algumas hipóteses. Agora, é interessante que, como a senhora falou, novamente aqui você vê Daniel ficando exausto e doente por vários dias, porque ele falava que aquilo fugia, era além da compreensão humana, né? Então, algumas coisas aqui, gente, tanto do capítulo 7, do capítulo 8, do capítulo 9 e dos capítulos que a gente vai ler ainda, dessas visões apocalípticas, né, futuras que Daniel estava tendo, algumas coisas aconteceram, muitas coisas na verdade aconteceram já. Então, como a gente já passou aí por um período de governo babilônico, governo medo-persa, governo da Grécia, governo de Roma, muitas dessas coisas já aconteceram. Então, assim, para a gente talvez não faz, nossa, tanta importância assim, mas para eles que estavam vivendo ali, que estavam em exílio, que queriam, tipo assim, meu Deus, por que tudo isso está acontecendo com o povo de Israel? Para eles faziam sentido, para eles era realmente um enigma e para eles traziam, né, uma certa curiosidade das coisas que Deus ainda iria fazer com o povo de Israel. Exatamente. E aí depois no capítulo 9, né, aparece não uma visão em si, né, mas sim uma oração e dá a entender que é uma caída de entendimento em Daniel, né? Porque fala aqui que foi no primeiro ano, né, do reinado de Dário, filho de Xerxes, que é ali um medo-persa, né? Que ele entendeu, né? Foi no primeiro ano do reinado, ele ainda afirma de novo, né? Foi no primeiro ano de Dário que eu compreendi as escrituras que o profeta Jeremias havia escrito sobre os 70 anos de exílio. Então aqui até nos chama a atenção porque Daniel era usado por Deus também. Daniel era ali super devoto a Deus, vamos dizer assim, né? Honrava a Deus tudo, mas nem ele acreditava nos profetas, né? Ele falava assim, não é possível, né, que vai ser 70 anos. Então também a gente não dá para a gente julgar tanto os israelitas que estavam vivendo ali no exílio, né? De não acreditar assim afinco nos profetas, né? Mas eles eram os servos do Senhor, eles iam ali avisando o que o Senhor estava falando, né? Sim, se for colocar, né, aos olhos naturais, nenhum daqueles profetas desejariam estar falando aquelas coisas, mas foi amando do Senhor e eles precisavam pregar aquilo, né? Uns ouviram, outros não, outros ficaram assim, será mesmo? E aí, quando Daniel viu que realmente o que Jeremias havia dito era verdade, aí ele caiu em súplicas, em oração, em jejum, se vestiu de pano de saco e se cobriu de cinzas e começou a orar, né? E ali dá para entender que realmente ele sabia orar a Deus, né? E ele mostrou os pecados que ele cometeu, só que não só ele, né? Ele colocou num vocabulário de como nós, os israelitas, né? Nós pecamos, né? Não obedecemos aos teus mandamentos, temos cometido pecados e somos culpados, né? Afastamo-nos dos teus mandamentos e das suas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, os nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo.
E ali também, né, mostra como ele reconheceu também que o Senhor mandou esses servos para tentar trazer os israelitas para perto e não passar por tudo aquilo que eles estavam passando. Mas os israelitas, né, não deram ouvido. Então, por isso que o Senhor precisou, né, agir daquela forma, né? Ele fala que o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos destes por meio dos teus servos, os profetas. E depois ele continua, ele vai e volta, né? Mostrando realmente esse aquebrantamento de que o Senhor, aquebrantamento e mostrando o que o Senhor fez e o que o povo de Israel não fez, né? Não dando ouvido ao que o Senhor estava fazendo, né? E depois ali, já no finalzinho ali dessa parte sobre a oração dele, né, do capítulo, do versículo 17 até o 19, né, ele começa a clamar ao Senhor, né, para que ele ouve, para que ele incline o ouvido dele à oração de Daniel, para abrir os olhos, né, e atender, ser misericordioso com ele. E depois ali ele já começa, a partir do 20, mostrando uma resposta até do Senhor, né? Que fala, enquanto eu ainda estava em oração, no versículo 21, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, na hora da oferta da tarde. E ele me instruiu e disse, Daniel, agora vim dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção na mensagem para entender a visão. E aqui começa uma visão, né? Gabriel vai estar falando em forma de parábola, vamos dizer assim, sobre essas 70 semanas, 62 dias e tudo mais, para explicar ali algo a Daniel, né, sobre esse final de exílio, né, que daí ele vai falando sobre um ungido, o príncipe, né, e aqui a gente já viu isso daqui, para ele, vamos dizer assim, seria uma visão apocalíptica, uma visão futura, mas para nós, como estamos lendo agora, já no Novo Testamento, já sabemos que essa visão aconteceu, que foi após o exílio, o povo retornou para a terra prometida deles e tudo, e veio o ungido, né? Veio ele restaurou também, né? Durante ali, entre eles voltarem do exílio e até Cristo vir, foi restaurado o templo do Senhor ali em Salomão. E depois, né, ele fala até no 26 ali, depois das 62 semanas, o ungido, que é Cristo, né, o Messias, será morto e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governo que virá. E esse governo é Roma, né? Roma já estaria ali governando, mas ela não estava tão rígida ali, né? E depois ele vem e fala ali no 27, né? No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora. E ali mostra o quê? Esse fim ao sacrifício e à oferta é essa parte da morte, né? Cristo morre nesse período da Páscoa, vamos dizer assim, e acaba essa parte de fazer sacrifício e oferta pelo pecado, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Nos redimiu com a morte dele. Então aqui mostra esse fim, né? Coloca fim ao sacrifício e à oferta. É legal da gente entender nesse capítulo 9, porque ele fala bem sobre o fim do período do exílio do povo de Israel, né? Então, ele no versículo 2 ele já coloca, né? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então aqui a gente já viu lá no livro de Jeremias, realmente Jeremias falando sobre 70 anos, e aqui Daniel falando novamente que agora ele entendeu que o exílio duraria 70 anos. Só que quando a gente vai ali
para a visão que Gabriel traz para ele e o entendimento ali que realmente Gabriel dá a Daniel, ele gera uma certa, um certo questionamento e discussões sobre a interpretação, porque ali ele fala 70 semanas, né? Então dá a entender que seria talvez os 70 anos do exílio. Só que quando Daniel fala 70 semanas, e uma semana a gente sabe que tem 7 dias. E aqui em alguns momentos dá a entender que ele fala 70 semanas de anos. Então, 70 semanas vezes 7 dá 490 anos, se um dia for um ano, né? Nessa interpretação aqui. E é muito legal que Gabriel fala, olha, eu vou te trazer e agora vim para dar-lhe a percepção e o entendimento de tudo que vai acontecer. Então é muito legal que os estudiosos, né, e teólogos entendem que realmente o período ali dessa visão de Daniel, mais ou menos, até a vinda de Cristo foi 490 anos. Ou seja, o fim do exílio não vai acontecer com 70 anos, daqui 70 anos, quando o povo retorna para Israel. Então, assim, é mais ou menos como o anjo Gabriel está falando assim, o fim do exílio realmente vai acontecer com a vinda de Cristo e a morte de Cristo. Então, quando ele fala ali no 24, 70 semanas estão decretadas para o povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, é legal da gente entender isso, que Daniel estava pensando ali talvez numa visão de 70 anos, vamos voltar para Israel, vamos ter ali a reconstrução de Israel, vamos ter ali a glória de Deus novamente e tudo será estabelecido. Só que Gabriel traz a visão de que não seria talvez nos 70 anos, e sim daqui a 490 anos, com a vinda de Cristo, que realmente seria cumprida a profecia, trazendo ali o fim ao pecado. Então isso que é legal da gente entender, dar fim ao pecado, expiar as culpas e trazer justiça eterna. Então, essa visão, esse capítulo 9 ele tem essas divergências, né, de entendimento realmente, se eles estão falando de semanas, se estão falando de anos, até porque tem um período ali que fala, né, Gabriel fala no versículo 25, haverá 7 semanas, que daí não dá para entender, gente, que é 7 semanas realmente. Pode ser 7 vezes 7, que é 49 anos. Então haverá 7 semanas e 62 semanas. Então aqui também dá para entender o quê? O Daniel já tinha passado, já estava acontecendo ali um período de exílio. E agora o anjo Gabriel está falando: olha, só falta 7 semanas para vocês voltarem, ou seja, falta 49 anos para vocês voltarem para Israel. E depois que vocês voltarem para Israel, passará 62 semanas. 62 vezes 7 vai dar um número aí que eu não sei, mas passará isso até vir Cristo. Então, tipo assim, cara, é É muita coisa é matemática e matemático, é confuso. É assim, a gente não está aqui para, nossa, vamos decifrar a Bíblia, olhar nas entrelinhas, fazer contas e saber o que aconteceu exatamente, se está certo, se não está certo. Não é isso que a gente está aqui discutindo. A gente está discutindo só assim, trazendo que existem visões, existem interpretações mais profundas dessas semanas, dias, o que realmente aconteceu, mas como a senhora falou, no capítulo 9 dá para a gente entender que se refere, tem uma ligação muito forte com a vinda e a morte do ungido, né? Que é Jesus Cristo. Então a gente já passou por isso. Eles ali não tinham passado e para eles era realmente um enigma, uma tentativa de interpretar. Mas assim, o que a gente pode, né, também ter aqui? Já veio um ungido, já veio o nosso acesso de ter fim ao pecado, de expiar as nossas culpas e trazer uma justiça eterna para a gente. Então, é legal da gente entender isso e legal da gente entender, pô, isso está escrito aqui na Bíblia. Tipo assim, tudo isso que aconteceu, tudo que Daniel relatou aqui, que escreveu, de fato, quando ele escreveu, está acontecendo há 500 anos antes da vinda de Cristo, né? Então, essas coisas que eu acho legal da gente se atentar, da gente guardar e realmente, assim, falar assim, pô, isso daqui aconteceu, isso daqui faz sentido
E para o povo ali também, às vezes não fazia sentido, mas hoje, com a visão que a gente já tem de tudo que a gente já passou, a gente fala, pô, que legal, né? Deus já avisa tudo, né? Então, assim, é igual aquele negócio, nenhuma folha cai da árvore sem a ordenança de Deus, né? E o que ele deseja nos mostrar, ele nos mostra. O que ele deseja ocultar, ele oculta. Então, tá tudo bem. Então, é igual o Geice falou mesmo, nós não estamos aqui para ficar vendo minuciosamente. Para algumas pessoas, algo está mais claro, para outras não. E é assim, por isso que fala, a Bíblia é viva. Se você for começar a ler ela de novo, ano que vem, vamos dizer assim, você já tem outro entendimento, outras visões, algo vai ser descoberto mais também. Então, por isso que esse é um livro que a gente sempre tem que estar relendo, vendo e buscando sempre estar caminhando segundo o direcionamento que Deus nos dá, estando com os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos, porque a todo momento ele fala conosco, né? A todo momento ele está nos alertando também, porque assim como Deus fazia no Antigo Testamento, ele faz hoje, gente. Não, ele não é um outro Deus, ele não é diferente em nada. A gente só precisa estar mais aberto e receptivo ao mover dele. E eu acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar hoje. Amanhã continuamos a nossa leitura de Daniel, então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho e estar conosco amanhã no próximo episódio, tá bom? Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!